Boa noite. Vocês estão bem? Para mim é uma alegria estar aqui na Onda novamente. Eu me sinto em família. E que família grande. Olha para o lado aí e diga: eu orei a semana inteira para sentar do seu lado. Pensei que era milkshake. Eu queria, antes de eu começar a entrar na palavra em si, para mim é uma honra estar aqui novamente. Obrigado, Lipão, obrigado, Lari. Nós somos uma família já. E eu tive aqui ano passado e eu fui eu fui embora daqui meio sequelado assim, sabe? Dando defeito para casa, bugando. E eu fiquei pensando em tudo que Deus fez aqui nas semanas seguintes à minha saída daqui. E realmente eu acredito que Deus começou algo aqui na Onda a partir do ano passado que não vai mais parar. Deus virou um tempo e eu acredito que esse tempo está crescendo. Na verdade, a unção de Deus para esse tempo está crescendo. E eu venho lá de Brasília. Hoje é aniversário da minha filha mais velha. O nome dela é Isabela, está completando 11 anos. Eu quero te encorajar no início dessa mensagem a você entender algo. A coisa mais parecida com o reino de Deus é uma família. O plano de Deus sempre foi estabelecer uma família. Desde o Éden, Deus começou estabelecendo uma família para a expansão desse reino. Quando você vê a oração de Jesus, Jesus ora assim: Pai nosso que estás nos céus. Na verdade, o que Jesus queria nos relatar no início da oração, ao qual Ele nos deixou como modelo, é que tudo começa dentro de um ambiente familiar. Nós não podemos viver o reino de Deus fora do contexto familiar. Sabe, se nós somos negligentes com os domésticos da fé, na verdade nós já temos negado a nossa fé. Então, eu quero te encorajar a você pensar a partir de hoje. Eu sei que 90%, 100% desse auditório aqui é jovem, e eu digo para você, a coisa mais relevante que você pode fazer por essa nação hoje é amar a sua família. É começar amando a mulher que Deus te deu como a primeira mulher da sua vida, chamada mãe. É honrar a tua mãe, é honrar o teu pai. Guga, mas meu pai não é um cara que carrega os valores do reino de Deus. Sabe, a Bíblia não coloca condição para a honra. Você está aí? Eu me lembro que na quadra que eu cresci numa quadra lá em Brasília, que era uma quadra de gangue, e eu tinha um amigo meu que o pai dele era um alcoólatra, e o pai dele bebia de ficar caído assim, sabe, na rua, lá na sarjeta, literalmente na sarjeta, todo vomitado. E eu cansei de segurar o pai dele pelo ombro, junto com ele, levar o pai dele para casa. E meus outros amigos ficavam meio que zombando dele, né, dizendo: seu pai é um alcoólatra, seu pai é um bêbado. E eu cansei de brigar com ele por causa dos amigos nossos que ficavam zombando do pai dele. Ele nunca deixou ninguém zombar do pai dele. Ele sempre honrou o pai dele, apesar do pai dele não ser o modelo melhor de um pai. E eu quero começar a trazer essa consciência a você, porque toda a minha mensagem não vai ser compreendida se você pensar ela fora do contexto de família. Porque o reino de Deus é um reino em família. Tudo começa na família, cara. E eu digo para ti, Deus vai te confiar, se você ainda não casou, Deus vai te confiar uma esposa ou um esposo, Deus vai te confiar filhos. Faça desse lugar a maior revelação do céu, faça desse lugar uma extensão do céu, faça desse lugar a revelação daquilo que Deus sonhou para a humanidade. E eu não digo que tudo vai ser um mar de rosas e você vai ter desajustes, claro, não tem como duas pessoas diferentes andarem juntas e não terem ajustes a serem feitos, mas prefira o outro em honra, abrace o desafio e ande em amor, para que a gente possa realmente revelar Jesus ao mundo. E eu quero estender esse pensamento para uma história que Jesus me disse algum tempo atrás. Eu falo que Jesus me disse porque eu fui visitado pelo Senhor, e
a minha filha, como eu disse, ela tem 11 anos, quando ela tinha 9 anos, eu vi que a sexualidade dela estava começando a aflorar, e eu comecei a orar por esse tempo dela, e numa noite o Senhor me disse, lei da primeira menção, e eu acordei com essa frase na cabeça, sabe, lei da primeira menção. O que é isso, lei da primeira menção? E eu fui lá no Google, no famoso Google, googlei lá, e eu não achei nada parecido com aquilo que Deus tinha me falado. E na verdade, eu me lembrei de um estudo que eu tive no meu seminário batista lá atrás, e eu voltei lá no meu seminário batista, e eu comecei a buscar os livros, porque ficou lá no meu subconsciente algo que eu já tinha ouvido sobre primeira menção, e na verdade não estava como lei da primeira menção, mas estava lá naquele livro, lá antigo, a primeira menção. E quando eu cheguei nesse livro, eu já tinha perguntado para um grupo de psicólogos o que significava isso, todos eles sugeriram algumas coisas, mas quando eu cheguei nesse livro antigo, que estava lá na minha biblioteca, e quando eu cheguei nesse livro, eu comecei a me deparar com algo que ia mudar minha perspectiva de criação e de ensino a filhos. Eu peguei então esse livro e lá estava escrito sobre a primeira menção. A primeira menção é um termo teológico que é usado para palavras que são liberadas pela primeira vez. E quando essas palavras são liberadas pela primeira vez, o contexto ao qual ela foi liberada, tendo até o contexto social, o contexto geográfico, carrega o DNA daquela palavra. Então, por exemplo, Mateus capítulo 16, a primeira vez aparece a palavra igreja, e quando aparece a palavra igreja, aparece em Cesareia de Filipe, e Cesareia de Filipe era uma região escura, onde havia 2 templos pagãos, que era um templo a uma deusa que era relacionada à imoralidade, a bacanais, e um templo ao deus Pan, que deriva a palavra pânico. Então a igreja surgiu no lugar escuro, e nós como cristãos muitas vezes estamos tentando tirar a igreja do lugar escuro, mas a grande verdade é que Jesus anda 10 a 13 quilômetros, leva os seus discípulos até Cesareia de Filipe, para a palavra igreja nascer. Então ela nasce na confissão de Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala, bem disseste, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que estás no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha. E essa palavra igreja surge nesse lugar. Então o contexto geográfico revela o DNA dessa palavra. Então a primeira menção da palavra igreja foi nessa região. Então a igreja nasceu numa região escura. Você está comigo? E quando Deus me falou isso, eu comecei a transicionar isso para a minha oração que eu estava fazendo pela vida dos meus filhos naquela época, principalmente pela vida da Isabela. E Deus me disse assim, todas as vezes que o seu filho, você vai ter filhos, ou você já tem filhos, quando o seu filho, ele chega numa idade, a primeira pessoa que tem que falar com ele sobre sexo é você. Por quê? Porque você está tirando um pensamento virgem e você está botando a primeira menção sobre aquela história na mente do seu filho. Hoje quem tem ditado diretamente o que é o sexo na nossa geração é a indústria pornô. Então a indústria pornô fala como o sexo funciona na nossa geração. O que significa? Significa que a primeira menção sobre sexo para a nossa geração tem vindo através de uma informação que não é informação dentro do contexto familiar, que na verdade dentro do contexto familiar deveria ser o contexto sadio para ouvir aquela palavra. Você está aí? Então o que eu fiz com a minha filha? Eu trouxe minha filha para uma conversa, eu e minha esposa sentamos com ela e falamos pela primeira vez sobre sexo. Então o que eu fiz? Eu tirei um pensamento virgem e botei um fundamento. Agora, quando ela chega na escola, as amiguinhas dela começam a falar com ela sobre sexo, mas ela começa a pensar sobre sexo a partir da primeira menção que ela recebeu. O que eu quero sugerir é que no núcleo familiar, o nosso núcleo familiar tem que se tornar um lugar aonde aonde sexo, aonde reino, aonde família, aonde cultura, aonde música, aonde entretenimento, aonde sociedade é pensado. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o sexo funcionava dessa maneira. O noivo e a noiva faziam juramentos numa festa,
e havia uma câmara nupcial no centro daquela festa. Eles faziam o juramento ali, entravam para a câmara nupcial, tinha a sua primeira relação, o ímen se rompia, eles pegavam então aquele pano, aquele lençol com o sangue do ímen rompido e pendurava na porta. Aí todo mundo olhava e fazia assim: ei, que vergonhoso, né? Parece, né? Aí uma criancinha de 8 anos, 9 anos, olhava. Tá melhor? Não? Ok, assim, tá bom. Então uma criancinha de 9 anos, desculpa, o erro é meu, não é do som, não é meu. Então uma criancinha de 9 anos, agora ficou forte. Uma criancinha de 9 anos, 8 anos, 7 anos, virava para o pai e perguntava: pai, o que é isso aí? E o pai começava a se ensinar de uma maneira sadia o que era o sexo. Então eles cresciam em uma cultura sexual sadia. Você está aí? Então nós como igreja, nosso principal objetivo é construir uma cultura sadia em nossas famílias. A coisa que talvez seja mais importante para a nossa geração nessa hora é ter uma família sadia. O maior evangelismo é um cristão sadio. Vamos lá, você não precisa pregar muito, você só precisa ser sadio. Porque se você for sadio, você vai expressar o reino de Deus de uma maneira tão real e tão verdadeira, que irá impactar o meio que você vive e transformar o meio que você está. E eu acredito que Deus está nos empurrando nessa hora para entrarmos em uma mentalidade de reforma. A nossa nação, a nação brasileira, tem crescido de uma maneira, na verdade os evangélicos da nossa nação têm crescido de uma maneira assustadora ou maravilhosa nos últimos anos. Nós temos visto uma onda de salvação e isso é maravilhoso, amém? Sabe, nós temos visto Deus derramar mais e mais e mais sobre a nossa nação, e eu amo isso que Jesus está fazendo, e eu estou tão empolgado pelos próximos anos. Nós chegamos numa hora da humanidade em que existe mais pessoas vivas que entregaram a vida a Jesus do que em toda a história que morreram e estão com Ele no céu. Então existe algo acontecendo, existe um avivamento pelas nações. Sabe, nós estamos sempre medindo avivamento a partir de uma perspectiva das coisas que já aconteceram, como Azusa, Gales e como muitos outros ao redor do mundo. Mas a grande verdade é que Deus não faz algo de novo, Deus faz algo novo. Então nós não podemos olhar para aquilo que já foi com a perspectiva que Ele fará novamente. Nós temos que olhar com aquilo que já foi, com a esperança que Deus fez, que alimente a nossa fé, mas com o entendimento que Deus fará algo novo em nossa geração. E isso já está acontecendo, gente. Já existe milhares e milhares entrando no reino de Deus hoje. Mas eu acredito que Deus está transicionando a nossa mente de avivamento para reforma. Eu estava conversando isso com o Limpão e a gente estava dialogando sobre isso lá em Brasília há uma semana atrás, e eu estava falando para ele: eu acredito que agora Deus está levando, talvez esse seja o estágio da nossa geração, Deus está nos levando de um avivamento para a reforma. Não é que o avivamento vai acabar, não é que esse derramar de Deus sobre as cidades e nações ao redor do mundo irá acabar, é que agora nós andaremos com duas frentes, nós faremos reforma em avivamento e viveremos um avivamento de reforma. Eu tenho um amigo meu, que todo mundo diz: a Europa é um continente pós-cristão. Eu tenho um amigo meu lá na Europa, cara, que ele está juntando 30, 40, 50 mil pessoas. Ele está fazendo um movimento dentro da Europa. Agora em Praga, eles juntaram 45 mil pessoas. Vamos lá, qual conferência hoje no Brasil junta 45 mil pessoas? Você conta, talvez você conte nessa mão do Lula. A grande verdade é que Deus está soprando um mesmo vento pelas nações. Mas se Deus está fazendo algo novo, a nossa cabeça tem que sempre pensar no novo. Se é de glória em glória, então agora nós temos que pensar no próximo passo da igreja. E eu acredito que isso é uma mudança de ângulo. Se eu estou te enxergando, se eu estou aqui, eu estou tendo um tipo de visão, e eu estou enxergando você por um ângulo. Se eu venho para cá, eu estou enxergando em outro ângulo. Sabe, a visão é a mesma do auditório, mas o ângulo muda o foco. E eu acredito que Deus está mudando o nosso ângulo como igreja,
principalmente quando nós falamos sobre igreja e família. Existem 3 montanhas que talvez eu considero as 3 principais montanhas da sociedade, na minha opinião, que é educação, que é família e igreja. E eu coloco igreja nisso porque quando você lê Isaías capítulo 2, versículo 2, você vai encontrar esse texto: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima de todos os outros montes, e se elevará acima dos outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E o engraçado é que esse mesmo texto, ele se repete em Miqueias capítulo 4, versículo 1. Então Deus está ratificando a mesma palavra de Isaías, Ele está ratificando essa palavra de Isaías capítulo 2, em Miqueias capítulo 4, versículo 1. Por quê? Porque existe agora um movimento de Deus de elevar a casa dele para se tornar um principal monte da sociedade, e para que todos venham convergindo para esse lugar, porque a partir desse lugar a nossa mentalidade será mudada, e desse lugar nós desceremos para os outros montes e começaremos agora a transformar os outros montes segundo essa mentalidade de reino. Você está aí? Então o que nós precisamos fazer? Olha para o lado assim, nós precisamos colocar Deus no presente. O que é isso? Eu acredito que existe uma revelação do Cristo hoje para nós, nesse exato momento. Você se lembra, cola aqui comigo, você se lembra quando Jesus ele vai para a casa de Lázaro, e Lázaro está doente, na verdade, mandam chamar Jesus, e Jesus fala assim: eu não vou não agora não. Aí falou: não, Lázaro está doente, ele vai morrer, não vou agora não. Não, mas ele está piorando, Jesus. Aí Jesus diz assim: essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Lázaro morre. 4 dias depois da morte de Lázaro, não é isso? Jesus chega lá. E quando ele chega na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, Marta vem correndo e recebe Jesus na porta da aldeia, na entrada da aldeia. E ela olha para Jesus e diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você lembra desse texto? E aí ela diz assim para Jesus: eu sei disso, no dia final, no dia do Senhor, todos ressuscitarão com você. Olha o que Marta fez. Marta colocou Jesus no passado. Se você estivesse aqui. Agora, Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta diz: no dia da ressurreição dos mortos, nós ressuscitaremos contigo. Marta coloca Jesus no futuro. Agora presta atenção, sabe qual é o nosso problema como igreja, muitas vezes, que nós estamos vivendo descontextualizado do tempo de Deus para nós? É porque nós colocamos Jesus no passado, nós colocamos Jesus no futuro, mas nós nunca colocamos Jesus no presente. Marta estava empurrando Jesus: se você estivesse aqui, naquele dia. E a grande verdade é que existe uma revelação de Jesus para você hoje. Vamos lá, existe algo que Deus quer fazer na família, existe algo que Deus quer fazer na igreja hoje. Nós temos que parar de empurrar a revelação de Cristo para um tempo futuro. Sim, nós estamos com a perspectiva, ou com a expectativa, ou com a esperança que os dias futuros serão mais gloriosos e poderosos, que Deus está vindo com a onda maior no futuro. Mas eu acredito que agora, nesse exato momento na história, nesse espaço de tempo chamado hoje, existe algo de Deus para acontecer agora, que irá empurrar as trevas para fora das famílias, das cidades, das nações. Eu não estou esperando Jesus vir amanhã, eu estou esperando o agora de Deus. Olha para o lado e diga assim: Deus vai fazer com você algo hoje. Eu estou empolgado com isso. Então, a mudança de perspectiva tem que começar agora. Sabe, você é salvo quando você acredita em Jesus.
Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação e com o nosso coração nós cremos a respeito da justiça. Agora, você é salvo quando você acredita em Jesus, mas você é transformado quando você percebe que Ele acredita em você. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você acreditou no Senhor, você foi salvo, amém? Agora, você é transformado quando você percebe que Jesus está olhando para você e está dizendo: e aí, garotão, eu acredito em você, go boy. Quando você olha para Jesus, Jesus está olhando para você, você é meu garoto. Ah, ok, o mundo está assim, o mundo está assado, sabe, Jesus não está nem aí para como está o mundo, cara. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer, grava isso. Se você esquecer tudo nessa noite, não esquece isso aqui não. Eu amo isso. Jesus nunca reagiu às trevas. Jesus simplesmente ele tirava as trevas da frente dele. Tudo que Jesus fez, Jesus só fez porque viu o Pai fazer. Você lembra desse texto? Tudo que Jesus fazia, Ele só fazia porque Ele viu o Pai fazer. Então Jesus não estava reagindo às trevas, Jesus estava olhando para o Pai, e segundo o modelo do Pai, Ele estava vivendo na terra. O que eu quero propor nessa noite é que nós não precisamos, sabe, ficar tão preocupados com o que está acontecendo ao redor do mundo hoje, numa perspectiva de nos tirar a paz. Nós precisamos olhar para o céu, e na perspectiva do céu, nós começamos a dizer: existe um modelo aqui, e esse modelo, que é o modelo do Pai, que está dizendo: venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nesse modelo agora, eu olhando para lá, eu começo a construir, porque a pior maneira de você expressar a fé cristã é reagir. A revelação do Cristo hoje para você é: não reaja, olhe para o que o Pai quer fazer e comece a viver segundo o Pai. Eu amo isso, sabe por quê? Porque quando você vive reagindo, na verdade você está trazendo uma informação do céu para a terra, e não do céu, na verdade você está levando uma informação da terra para o céu, e não do céu para a terra. Quantos aqui estão com Jesus assentado nas regiões celestiais? Yeah. Então você está lá com Ele, amém? Quando você lê Isaías capítulo 6, você vai ver o seguinte: um homem da terra no céu dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de puros lábios, e meus olhos viram o rei. Ok, ele está dizendo: a terra está cheia de homens de impuros lábios. Era verdade? Sim, era verdade. Mas quando você lê o versículo seguinte, você vai ver os anjos dos céus, cara, olhando um para os outros e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. O homem da terra está dizendo: a terra está cheia de homens de impuros lábios. Os seres dos céus estão olhando para a terra e estão dizendo: a terra está cheia da glória. Então existe uma informação da terra para os céus, que nós levamos muitas vezes achando que é um ato de intercessão, dizendo: Deus, a terra está assim, Deus, a terra está assado. Mas na verdade o que Jesus quer que você faça é que você olhe dos céus para a terra e comece agora a ver como o Pai vê, e comece a andar como o Pai andaria. E isso é a revelação do Cristo para hoje. Nós não podemos colocar Cristo no ontem, apenas no ontem. Sim, Ele redimiu a nossa história, amém? Ele nos encontrou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sim, quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos que temos palavras maravilhosas, mas Deus quer fazer algo em você hoje. Está aí? Aí você vira para mim: então Guga, me fala aí, como eu posso andar de uma maneira prática agora, para poder viver a revelação do Deus hoje, para a minha família, para a minha igreja, para a minha instituição, para aquilo que Deus me confiou? Quantos querem viver uma revelação hoje de Jesus? Primeiro, entenda algo: Deus está trocando estruturas. Deixa eu explicar isso melhor. De tempos em tempos, não é que Deus destrói algo, porque Deus não destrói, Deus sempre constrói. Então o que Deus te falou ontem é o primeiro degrau, para um segundo degrau, para um terceiro degrau, para um quarto degrau, amém? Então Deus está levando você de glória em glória. Então não é que Deus destruiu a última glória, é que Ele aumentou o nível de glória. Então é mais ou menos assim: um dia Deus virou para Noé e disse: Noé, constrói uma arca. Noé passou mais de 100 anos construindo uma arca. Vamos lá, Deus mandou Noé fazer um projeto, e esse projeto durou mais de 100 anos. Agora você imagina, nunca tinha chovido sobre a terra. Então Noé está construindo uma parada que ele nem sabe direito o que é, para que serve direito.
Ele tinha um entendimento que algo ia acontecer e que aquilo ali ia salvá-lo. Agora ele está construindo algo, sendo zoado por aquilo, provavelmente. E ele está lá, mano, fazendo uma visão acontecer. Porque na verdade Noé não viu o projeto, Noé ouviu o projeto. Porque sempre Deus dá visão pela audição. Quando Deus fala com você, na verdade Ele tá te dando visão. Deus muitas vezes não te mostra, mas no reino de Deus a visão vem pela audição. Por isso quando você ouve uma visão, aparece. Assim começou com Noé. E agora, olha que loucura isso aqui, cara. Ele passa mais de 100 anos construindo a arca. Um dia Deus vira para ele e fala: entra na arca. Ele entra na arca. E quando ele entra na arca, ele passa 1 ano dentro da arca. Chove 40 dias e 40 noites. Depois de 1 ano dentro da arca, a arca pousa sobre o monte Ararat. Noé então pega um corvo, solta o corvo volta. Depois ele pega uma pomba, solta a pomba volta. Depois de 7 dias ele toma a pomba novamente, ele solta a pomba e a pomba volta. Gostou do efeito especial? E aí ele voa, a pomba voa e a pomba volta. Noé pega a pomba e quando ele pega a pomba, no bico da pomba está um ramo de oliveira. Sabe, isso é a mesma revelação do Espírito pairando sobre a face das águas, a palavra vindo sobre, encontrando o Espírito, trazendo forma a todas as coisas. A oliveira verdadeira é Jesus. Agora a terra está pronta para ser reconstruída novamente. Agora, mas o legal não é isso. Sabe qual é o legal? O legal é que depois de mais de 100 anos construindo um projeto, 1 ano vivendo dentro do projeto, agora Deus vira para ele e fala: sai da arca. Você já pensou nisso, cara? É muita treta, vixe. Deus manda você fazer algo, você dedica a sua vida a algo, agora Deus fala bem assim: sai dessa arca. Sabe qual é o nosso problema, cara? Nosso problema é que nós não vivemos hoje Deus para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas instituições, porque nós estamos mais apegados à arca do que à voz de Deus para a próxima estação. Sabe, Deus está falando para muita gente: é hora de você sair da arca, é hora de você dar um passo maior, para algo maior, para viver algo mais incrível. Só que nós estamos olhando para trás, nós estamos dizendo: tem a arca, sabe a arca. E eu quero dizer para você: Deus sempre será maior do que a estrutura que Ele te der. Deus sempre, você tem que colocar o Senhor da obra muito maior do que a obra que Ele te confiar. E eu vou mais além: quando você foca no Senhor, sempre haverá algo maior sendo colocado à tua frente do que aquilo que você está deixando para trás. Talvez você está ouvindo hoje, você está tão apegado à estrutura. A gente gosta de fazer isso, sabe, cara? Aí, muitas vezes Deus vai lá, Deus chama você, Jesus chamou os discípulos foram lá orar com Ele. A gente é desse jeito. Jesus transfigura na nossa frente e nos dá uma revelação bizarra. Aparece então naquela transfiguração de Jesus, Moisés e Elias. Pedro acorda, vê Moisés e Elias. Aí ele diz assim: vamos construir uma tenda para você, Jesus, para Moisés e para Elias. A gente gosta de construir tenda. Aí sabe o que Deus faz? Ele manda uma nuvem, todo mundo cai, uma voz sai de dentro da nuvem e diz: ouça o meu filho. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, cara. Tudo é sobre Jesus. Sabe, eu amo, cara, eu amo os LEDs, eu amo uma igreja contemporânea. A gente mete LED lá na nossa conferência. E eu amo isso, cara, mas não tem a ver com isso, né, Lipão? É mais do que isso, cara. Eu estou dizendo que eu amo porque eu amo mesmo. Mas deixa eu te contar uma história, só para você entender que eu não estou falando de estrutura, que eu não sou contra a estrutura, mas eu acabei de fazer, eu fiz uma conferência no passado e fiz um monte de LED lá, fiz um monte de movie e tal, esses negócios, alugamos o centro de convenções da cidade. Aí eu participo de um grupo, e naquele grupo as pessoas começaram a falar bem assim: esse pessoal que faz aí conferência, e manda um monte de LED na conferência, e os pobres estão aí, e você podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres, em vez de ficar botando LED na conferência. Aí o pessoal entrou concordando no grupo assim, eu fui me segurando, e chegou a hora que eu não aguentei, e disse assim: Judas falou a mesma coisa quando aquela mulher quebrou o vidro de alabastro aos pés de Jesus.
Problema? O problema não é o LED. O problema é para onde esse LED está apontando. Está apontando para Jesus. Então não é contra estrutura, sabe? Eu não estou falando contra a estrutura, sabe o que eu estou falando? Eu estou dizendo que a estética tem sua importância, mas nós temos que colocar Jesus acima de todas as coisas. É hora de uma geração voltar a entender que Ele é a fonte de tudo. Sabe, presta atenção, cara. Sabe, fazer uma igreja maneira, cool, legal, hipster, não é tão difícil assim. Agora você tem que precisar entender algo. Quando Jesus te comissionou para você fazer o impossível. Jesus mandou você curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, fazer discípulos de todas as nações. Vamos lá, você consegue fazer isso sem Ele? O comissionamento da igreja, o comissionamento para nós construirmos a família de Deus na terra, é viver focado nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é hora de nós voltarmos os olhos e pararmos de olharmos para a arca, porque a arca, Jesus está dizendo para alguns aqui: ei, acabou o tempo de você ficar nessa arca, cara. É hora de você se mover para algo que eu estou fazendo à frente de você, não atrás de você. Não ame a estrutura mais do que aquele que te deu ela. Porque de tempos em tempos nós vamos ter que abrir mão daquilo que Deus nos deu, para andar para aquilo que Deus nos dará. Quer viver Deus hoje? Sempre esteja com os olhos nele. Sabe, isso parece ser simples, mas é tão complicado. Cada dia que você se torna com mais influência, maior, mais você tem que entender que tudo é sobre Ele. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre esse princípio de construir a família de Deus hoje, da revelação do Cristo hoje, é que Ele está crescendo para que isso seja manifesto hoje, para que haja uma revelação do Cristo hoje. Entenda que Ele está crescendo o nível de justiça, que Ele está crescendo o nível de revelação. Agora, olha aqui para mim, quando você lê Atos capítulo 4, você vai ver Barnabé vendendo uma vinha, vendendo uma propriedade, trazendo aos pés dos apóstolos e colocando. Quando você lê Atos capítulo 5, Ananias e Safira aparecem na história, e quando eles aparecem na história, o que eles fazem? Eles vendem a propriedade, pegam a parte da propriedade que eles venderam e trouxeram aos pés dos apóstolos. O que acontece com eles? Por que eles morreram? Porque um homem elevou o nível de justiça para o Deus, da revelação de Deus para aquela hora. E Ananias e Safira quiseram atrasar o nível de justiça. Eles quiseram botar um nível menor do que aquilo que Deus estava fazendo. Sabe o que aconteceu? Eles morreram. Eu não quero sugerir que Deus está matando pessoas, porque não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que Ele está matando o espírito de Ananias e Safira na nossa geração. Sabe por quê? Porque ele levou o nível de justiça, Ele levou o nível de revelação em nossa geração, e nós não podemos sermos como Ananias e Safira, de queremos vivermos em parte da revelação. É hora de nós comermos o livro por inteiro. Eu estava tomando café agora, eu estava dizendo sobre isso, que muitas vezes nós como cristãos, nós começamos a ler a Bíblia, começamos a ler a palavra e começamos então a ouvir algo de Deus, mas de repente algo na palavra começa a nos confrontar, ou começa a nos apertar, sabe, aqueles textos que realmente nos deixam num lugar desconfortáveis. Sabe qual é? Sabe, a gente lê lá, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será abalado, e a gente, yes, come on, preach man. Aí você lê lá, você vê lá verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pela sua pisadura nós somos sarados. Yes, amém, eu recebo. Aí você vai lá e lê, aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Não, calma aí, deixa eu desviar um pouco desse aqui. Aquele que diz que me ama e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Não, deixa eu desviar. Aí um pastor americano diz assim, que todos esses textos que são difíceis, na verdade eles são a poda. A gente está crescendo, ok? Como uma árvore. Aí a gente encontra um texto difícil, que nos confronta. Aí sabe o que a gente faz? A gente desvia dele, e a gente começa a crescer torto.
E de repente a gente tem um evangelho que é um evangelho bizarro. A gente começa a ver um monte de bizarrice na igreja, sabe por quê? Porque nós fugimos daquilo que nos confronta. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está descendo o nível da justiça da palavra sobre nós. A gente está descendo o nível da revelação do Cristo hoje sobre nós. Mas vou dizer para você o que eu acredito. Eu acredito que existe uma geração agora, nesse exato momento, que vai levar um nível de fé, de justiça, de esperança, de amor, de paz, de alegria em nossa geração. Você se lembra do centurião de Cafarnaum? O centurião de Cafarnaum, cara, ele anda até Jesus, chega até Jesus e diz assim: Jesus, eu tenho um servo meu que está doente, eu quero que você cure ele, eu vim aqui te pedir por ele. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, é que o cara andou por um servo, não era por um parente da família, então aquele servo era um cara muito bom. Agora, Jesus disse para ele assim: claro, vamos lá. Aí ele: não, você não está entendendo, Jesus, você não precisa ir lá, eu sou um homem de autoridade, se você liberar uma palavra aqui, lá onde ele está, ele vai ser curado. Aí Jesus olha para ele e falou assim: tamanha a tua fé. Sabe por que Jesus disse isso? Porque é o seguinte, até aquele momento, Jesus tinha que andar de aldeia em aldeia, de casa em casa, para curar as pessoas. Jesus só curava as pessoas aonde ele estava. Esse homem, ele quebrou um teto de fé, ele elevou o nível de fé da sua geração, e das gerações futuras. Por quê? Porque agora ele está dizendo: você não precisa ir na aldeia, se você liberar uma palavra aqui, ele é curado lá. Sabe por que você ora hoje crendo que uma pessoa é curada lá no Japão? Por causa do centurião de Cafarnaum. Ele elevou o nível de fé, ele aumentou a revelação de Cristo. O que eu quero sugerir nessa noite aqui: o Senhor está levantando uma geração para elevar o nível de fé, de justiça, de paz, de alegria em nossa nação. O Senhor está levando o nível de justiça, o Senhor está elevando a revelação dele em nossa nação. Existe uma geração que vai quebrar o teto de fé e vai começar a liberar uma revelação de Cristo tão poderosa para o mundo, que o mundo vai começar a dizer: ei, quem são esses que estão transtornando o mundo? Esses caras chegaram aqui. Onda dura, escuta o que eu estou te dizendo. É a hora de um novo nível. Tudo que vocês viveram até esse exato momento é maravilhoso, é glorioso, é poderoso, sabe, é épico. Mas existe um teto de fé e de justiça, uma nova revelação para o hoje, para ser dada a vocês. Eu sinto no meu coração, no meu espírito, em que Deus está dizendo: ei, eu vou matar Ananias e Safira. O que significa isso? Eu vou matar aqueles, não pessoas, mas o sentimento, o espírito que tenta diminuir a revelação daquilo que já foi revelado. É hora de a gente exceder as obras. Você está aí? E eu vou encerrar com isso. O que Deus está fazendo em você não começou em você, mas existe uma revelação do Cristo em você, para que a próxima geração seja abençoada através de você. Quando Davi propõe construir o templo, e Deus fala: você não vai construir o templo, quem vai construir é o teu filho. Duas coisas claras estavam acontecendo aqui. Primeiro, Deus estava falando para Davi: Davi, não é você, é o teu filho. Agora presta atenção, Davi foi um ótimo guerreiro, um incrível adorador, um excelente rei, e todo mundo sabe que ele foi um péssimo pai. Quando Deus vira para Davi e fala: Davi, não é você, é teu filho. O que Deus estava fazendo com ele? Deus estava empurrando Davi para a área mais negra da vida dele. Ele estava dizendo: agora você vai trabalhar com o teu filho, porque eu vou trabalhar com você o princípio de família. O que Deus estava fazendo? Deus estava falando: agora eu vou exceder na tua vida a minha justiça. Agora eu vou exceder na tua vida a fé, porque agora você vai trabalhar com o teu filho. E agora Deus empurra Davi para trabalhar com o filho dele, com Salomão. Só que existe algo interessante aqui, cara. Por quê? Porque o reinado de Davi foi um reinado de espada, mas o reinado de Salomão foi um reinado de sabedoria. Então houve uma fórmula de funcionamento no reinado de Davi, que não foi a mesma fórmula de funcionamento no reinado de Salomão.
O que isso significa? Significa que Davi, ele entendeu a geração futura, e ele começou a preparar a geração futura no tempo do hoje, preparando a geração futura. Por quê? Porque o único tempo que você tem para poder trabalhar para amanhã é o tempo do hoje, é a revelação do Cristo hoje. Então o que ele fez? Ele fez o que está escrito em Provérbios capítulo 4, e eu vou ler isso aqui, contar um testemunho e nós vamos encerrar. Abra comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4 fala porque Salomão pediu sabedoria. Olha o que diz escrito aqui. Ouve, filhos, a instrução, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução do teu pai, estais atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, eu quem? Salomão, em companhia do meu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi. Tenho um único filho diante da minha mãe, Betseba. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem de delas se aparte. Não desampare a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria sim, com tudo que você possui, adquire entendimento. Estima a sabedoria, ela te exaltará. Abrace e ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Agora presta atenção, o que Davi fez? Davi olhou para Salomão e entendeu que a próxima estação não era uma estação de espada, e no tempo do hoje ele começou a preparar a próxima geração. O que ele fez? Ele disse: filho, quando você for pedir alguma coisa, pede sabedoria, vende tudo que você tem, compra sabedoria. O que ele fez? Ele plantou uma semente no tempo do hoje, para mudar o futuro. Quando Deus visita Salomão, o que Salomão pede? Sabedoria. Sabe por que ele pediu sabedoria? Porque o pai dele plantou a semente no coração dele de sabedoria. O que eu quero propor nessa noite é: quando nós estamos vivendo a revelação de Cristo no hoje, não significa que ela vai parar no hoje. Quando nós estamos vivendo a revelação do Cristo hoje, a revelação de Cristo hoje vai afetar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E eu encerro com essa história. Quando meu pai nunca conheceu a mãe dele, e a mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade, e ela morreu no parto do irmão mais novo do meu pai. No dia que ela ia morrer, ela chamou a minha tia mais velha, a irmã do meu pai mais velha, e disse assim: eu vou morrer essa noite. Jesus me disse: eu vou morrer no parto do seu irmão mais novo. Fala para o seu avô nunca mais casar, cuidar dos filhos, e principalmente do Ademar, que é meu pai, porque Deus tem algo com ele e com a geração dele. Naquela noite, naquele dia, uma pomba entrou e pousou na cama. Eles espantavam a pomba subia e ficava na viga principal que segurava a casa, porque a casa não tinha forro. Naquela noite minha avó morre. O meu avô, então não se ouviu falar de nenhum outro caso com nenhuma outra mulher. Ele adotou 9 filhos deficientes, e ele cuidou de mais, era por volta de 10, eu não lembro o número exato dos meus tios, mas por volta de 10, 19. Meu avô morre quando meu pai tem 18 anos. Meu pai casa com a minha mãe, muda para Brasília, e eles compram um apartamento na asa norte do avião, e meu pai viajava muito por causa de fazenda. E um dia, um tempo das viagens do meu pai, de 5, 10 dias fora de casa, a minha mãe chegava na janela e ouvia a música dos vizinhos de parede, porque eles eram ministros de adoração numa igreja batista tradicional de Brasília. E minha mãe um dia bateu na porta da casa da vizinha, da irmã Marina, aquelas irmãs de oração: posso participar da reunião? E ela se converte naquele grupo pequeno. Ela ora 6 meses pelo meu pai, para o meu pai vir ao encontro do Senhor. Meu pai era católico, apostólico, praticante. E meu pai chega de uma das viagens, toma um banho, senta na sala, e quando ele senta na sala, ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor. Uma luz entra na janela da casa, bate no peito dele, ele cai no chão. Uma voz sai do meio da luz e diz assim: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu pai é batizado em línguas e no Espírito Santo nesse mesmo dia, sem nunca ter ido para a igreja. Ele vai para a igreja no domingo, levanta a mão no culto da igreja batista, começa a falar em línguas.
o pastor fala aí, você não pode fazer isso aqui, e ele é expulso da igreja no primeiro culto que ele vai. E aí a gente vai para outra igreja, e vai para essa outra igreja. Nessa outra igreja, meu pai, depois de 3 meses nessa igreja, ele começa a liderar um culto de oração, e ele lidera esse culto de oração de 6 às 8 da manhã, por 12 anos. Meu pai, então, ele começa a ter encontros com o Senhor, começa a se mover em sinais, prodígios e maravilhas. Mas um dia Deus o visitou, e ele olhou para mim e para meus irmãos e disse assim: Deus me falou que eu gerei vocês para a glória dele. Meu pai nunca pregou fora do espaço territorial de Brasília, sempre pastoreou uma igreja pequena, mas de repente meu pai olhou para os filhos dele, pôs as mãos nos filhos dele e começou a orar. E eu não sei porquê, cara, mas eu fico pensando que tudo que Deus está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos, ao redor dessa nação e de algumas nações, não tem a ver com a gente. Tem muito mais a ver com a minha avó, que um dia disse para a irmã mais velha: fala para o Ademar fala para o seu pai cuidar do Ademar, porque ele é a geração dele, Deus tem algo. O que eu quero te propor é que um dia o meu avô plantou uma semente que meu pai regou e que eu estou colhendo. Sabe por quê? Porque pais que sonham geram filhos com destino. E nessa noite eu sinto que Deus está começando um movimento imparável. E esse movimento imparável de Deus para a revelação do Cristo hoje vai começar na tua família, vai transbordar para a igreja, vai transportar para a sociedade, e que isso vai para as nações da terra. Eu sinto que o Espírito Santo quer te dar algo que ouro ou prata não possa colocar, não pode comprar. Sabe, fique em pé nessa noite, eu quero orar por você. Talvez algo vai ficar para trás depois dessa noite. Eu não quero que você olhe para a arca com preciosidade. Talvez você seja a primeira geração de cristãos da tua casa, como a Cauane estava dizendo aqui, que ela é a primeira. Talvez você não seja a primeira, não começou em você, mas eu quero dizer, independente se começou em você, se começou em alguém antes de você, isso que está começando não vai mais parar. E eu vou mais fundo. O que Deus, todas as vezes que você vai ter um encontro com Deus, algo fica e algo você recebe. O que vai acontecer agora? Algo da sua vida vai ficar, mas algo vai ser levado. Quando acabar essa noite, você vai sentir que um pedaço da tua vida, da tua história, ela foi reprogramada para esse tempo futuro do Senhor. Eu sinto que nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou elevar um nível de justiça através da sua vida, eu vou elevar o nível de fé nessa geração através da sua vida. Mas presta atenção, tudo isso vai começar dentro da sua família. Por isso abra suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha encontros com o Senhor nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor derrame sobre você uma unção específica para reconstruir a identidade de famílias, de instituições, para que você seja usado para reconstruir a identidade de pessoas, e que você eleve o nível de fé. Só abra suas mãos, espere o Espírito Santo vir sobre você. Pai, eu oro nessa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Eu oro para que o Senhor venha nesse lugar mais uma vez, nessa casa mais uma vez, Senhor. Que haja encontros sobrenaturais aqui. Que haja um liberar de propósito, destino. Senhor, eu oro, Senhor, para que famílias saudáveis comecem a ser geradas nessa hora, Senhor. Pela consciência de que a coisa mais importante que eles possam fazer por essa geração é construir uma família sadia. Abra suas mãos, você vai sentir a presença de Deus vindo sobre você.
Mais, Senhor. Mais, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Mais. Mais, Espírito Santo. Está começando. Eu sinto o Espírito Santo subindo o nível das águas sobre você. Mais, Senhor. Sabe, eu ouço no meu espírito, no meu coração, o Senhor me dizer: sabe, você tem tanta raiva do teu pai, cara, por aquilo que ele fez com a tua vida. Eu sinto que Deus está arrancando isso dentro de você agora, para que você possa construir uma família saudável. Se você se sente assim, com o teu coração preso, com esse ódio, eu quero que você levante uma das suas mãos. Fica com a sua mão levantada bem alto. Olha para o lado aí, se tem alguém com a mão levantada do seu lado, impõe as mãos sobre ele. Se você não levantou a mão, olha para o lado. Se tem alguém com a mão levantada, impõe as mãos sobre ele e sobre ela. Eu sinto que Deus vai tirar isso do seu coração agora. Senhor, nós quebramos o ódio, a amargura, a dor. Aumenta a tua presença aqui. Tem uma pessoa aqui que você teve uma briga com o teu ente querido, com uma pessoa da sua família. Essa pessoa faleceu nesse processo, sabe? E você nunca teve a oportunidade de pedir perdão. Isso é uma grande prisão na tua vida. Você se sente tão preso, tão amarrado, cara. Se essa pessoa é você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre você. Se é você, vem aqui, corre aqui. Sabe, eu sinto que Deus quer virar uma chave, te libertar, sabe, te jogar. Pode vir, vem aqui na frente, não tenha vergonha. Senhor, eu ouço o Espírito Santo te dizer: está tudo bem. O Senhor está te tirando dessa prisão hoje. Eu queria que o pessoal da ministração pusesse as mãos sobre essas pessoas aqui. Senhor, nós dizemos que já não há mais condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. No nome de Jesus, não acredite na mentira do diabo. Você não está preso, Jesus está te libertando disso. Tem uma pessoa aqui que você descobriu que você foi fruto de um estupro. E você se sente tão mal com isso. Eu sei que talvez para você seja um pouco constrangedor, mas se você tiver coragem, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, porque você vai ser um sinal. Você sente uma dor profunda toda vez que você olha, você pensa nisso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você descobriu que sua mãe foi violentada e você foi concebido nesse ato. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Qual é o seu nome? Olha para mim, Camila. Todas as vezes sua mãe olha para você, ela não lembra da dor. Eu ouço o Espírito Santo dizer, quando ela olha para você, ela fala: toda aquela dor valeu a pena, porque eu te tenho.
Senhor, eu quebro a mentira do diabo, que eles foram um acidente de percurso. Eles foram frutos da soberania do Senhor. Vocês são filhas amadas. Você é uma filha amada. O Senhor te ama. Se existe alguém aqui que o seu coração se esfriou na caminhada e você quer vir para Jesus hoje novamente, sabe, seu coração, você estava queimando de amor por Ele, mas as coisas passaram. E você sente que parece que o teu coração está tão frio, tão distante dele. Você quer renovar sua aliança com Jesus hoje. Levanta a tua mão no teu lugar, cara. Se existe alguém assim, levanta a tua mão bem alto. Na verdade, vem aqui para frente. Você que está levantando a mão para o meu lado esquerdo, para o seu lado direito, aqui, ó, vem aqui para frente. Eu sinto que há uma porção para aumentar, para aumentar o fogo no teu coração. Vem para Jesus hoje, cara. O amor de Jesus, tudo é pelo amor dele, cara. Coloca a mão no seu coração. Senhor, aumenta o teu fogo, o fogo que queimava no coração da igreja do primeiro século. O fogo que queimou no coração de Paulo depois que ele viu aquela luz. O fogo que queimou no coração de Pedro quando o Senhor andava pelaquela praia. O Senhor o chamou. Coloca esse fogo no coração dos teus filhos agora. Yes. Aumenta a tua presença aqui. Era baranoi. Essa noite não acabou para você. Está sentindo? Sabe, existe um espírito de força sendo derramado agora. Uma unção para te dar força e coragem para essa próxima estação. Pai, enche o teu filho agora, enche do teu espírito, Senhor. Enche do teu espírito, Senhor, mais. Lipão, eu tenho uma imagem no meu espírito. Eu vejo como uma nuvem bem grande. As primeiras gotas começaram a cair sobre você e sobre vocês. Mas são as primeiras gotas ainda de algo muito maior que está vindo. Eu vejo, eu não sei se eu disse isso a última vez, mas eu vejo um prédio de mídia. E eu vejo um centro de mídia sendo construído pela Onda. Grande parte da próxima estação da vida da Onda vai ser esse centro de mídia. Eu vejo pessoas vindo. O diabo tentou roubar um cara da mídia. O diabo tentou roubar a mídia de vocês. Eu sinto o Espírito Santo te dizer: eu vou devolver. E além disso, eu vou trazer pessoas tão excelentes para andar do teu lado a respeito disso. Eu vejo como se fosse uma onda de mídia saindo dessa casa. Eu vejo pessoas descendo aqui para aprender como isso se faz, como isso se opera. Isso vai potencializar vocês em outro nível. Senhor, eu oro por essa chuva, Senhor, por essa chuva dos céus,
que aumente aqui. Vamos lá, levante suas mãos aos céus, só por mais um instante. Eu sei que eu já comi meu tempo, mas só por mais um instante. Levante as mãos. Comece a cantar um cântico novo a Ele. Não há outro como Tu, Jesus. Tu és santo, santo. Vamos lá, cante com as suas próprias palavras. Não há outro como Tu, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Era lá, era maranoi.